a mais um episódio da série Processos Coletivos. Ação coletiva para o fornecimento do fármaco rituximab a todos os quantos deles necessitem no município de Lages. Narração de José Tessainer e Marcelo Hugo da Rocha. O Ministério Público ajuizou ação civil pública com pedido de liminar contra o Estado de Santa Catarina e o município de Lages para que fosse determinado aos réus, em resumo, o fornecimento imediato à enferma ECP do medicamento rituximab 500 mg na forma prescrita, com um pedido cumulativo de extensão da eficácia da sentença de procedência, em casos análogos, sob pena de imposição de multa diária de R$40 mil pelo descumprimento da medida. Sentença. Julgo procedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público nesta ação civil pública proposta contra o Estado de Santa Catarina, para, após confirmar a antecipação de tutela concedida às folhas, determinar que o demandado forneça à enferma o medicamento rituximab 500 mg, devendo a interessada, a cada 90 dias, apresentar receita médica atualizada ao réu e que demonstre a efetiva necessidade do fármaco, tendo em vista o comando incerto no artigo 16 da Lei 7347 de 85, concedo efeito erga omnes à presente sentença, estendendo seus efeitos a todas as pessoas residentes no município de Lages e que se encontrem em situação idêntica à da interessada. Apelou o Estado de Santa Catarina. Decisão. Presta-se a ação coletiva para a concretização de interesses ou direitos difusos, assim entendidos os transindividuais de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato. A pessoa identificada na petição inicial da ação coletiva proposta pelo Ministério Público para compelir o Estado a lhe fornecer medicamento específico necessariamente não estará ligada, por todas as circunstâncias de fato, aquelas não determinadas que, eventualmente, estejam em situação semelhante. Ausente esse pressuposto, não autoriza a ordem jurídica a prolação de sentença com efeitos erga omnes. O medicamento prescrito em favor de pessoa determinada, acometida de cardiopatia grave, poderá não ter eficácia para muitas das pessoas indeterminadas que padeçam da mesma moléstia. Na execução individual, teriam elas de provar fatos que na sentença não foram examinados. E como é disso, não se reveste de certeza e liquidez, título que consigna a obrigação cuja existência está condicionada a fatos dependentes de prova. Seria admissível sentença erga omnes para impedir que o poder público viesse a recusar assistência médica, sob o argumento de que o enfermo não é hipossuficiente, que o remédio prescrito não está entre aqueles disponibilizados pelo SUS, ou de que não há previsão orçamentária que permita a realização da despesa. O Ministério Público interpôs recurso especial. Decisão. A pretensão deve ser acolhida. Como se disse, um dos objetivos das ações coletivas é evitar a repetição de ações judiciais que, continuamente, são ajuizadas com a mesma finalidade. Sendo assim, se uma determinada ação coletiva é deferido o exercício de determinado direito difuso a certo cidadão, que por definição é transindividual e tem como titulares pessoas indeterminadas, e se há provável chance desse mesmo direito ser pleiteado por outros cidadãos, não recomenda-se que, em outros diversos processos, haja a movimentação da máquina judiciária para reconhecer e deferir direito que já for assegurado. Assegurado o direito, passa-se à fase de execução da ação coletiva, que pode ser classificada como uma ação autônoma de liquidação e execução referente à obrigação que foi reconhecida na fase cognitiva. Nesta, o interessado terá que fazer prova de sua condição e de sua necessidade, indicando o seu devido enquadramento à da situação prevista no título judicial, bem como a parte executada
terá a oportunidade de exercer o direito de insurgir-se à pretensão executiva. Entretanto, tendo em vista a natureza do direito, não só as partes participantes da relação processual da ação coletiva poderão ser beneficiadas com o título judicial, como também outras que, em que pese não terem participado da relação processual, são igualmente titulares do mesmo direito que fora reconhecido. Estes, assim, podem pedir individualmente o cumprimento da sentença, dentro dos limites da competência territorial do órgão judicial prolator da decisão, nos termos que prescreve o artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública. Comentário. A hipótese é de direitos individuais homogêneos, porque o pedido formulado e acolhido é de prestações divisíveis. Cada necessitado receberá os seus medicamentos. Cabível, de qualquer modo, a prolação de sentença genérica como a que foi proferida, vindo cada beneficiário a propor liquidação de sentença. Todavia, essa dita liquidação de sentença não exime o liquidante de comprovar a necessidade do medicamento e a hipossuficiência financeira para adquiri-lo. Constata-se, assim, que a sentença proferida será na prática pouco útil, porque o Estado e o município condenados poderão, na fase de liquidação, apresentar as defesas que tiverem. Apenas não poderão exitosamente alegar a falta de menção ao medicamento nas listas dos fornecidos pelo SUS. Observa-se, em especial, que tudo foi pensado em termos de judiciário, que, tendo julgado procedente a ação coletiva, irá, em execuções individuais de sentença, satisfazer cada paciente. O pedido e a sentença deveriam ter sido redigidos em termos tais a dispensar posterior atividade jurisdicional, determinando-se, por exemplo, a manutenção de estoque suficiente do medicamento para entrega aos beneficiários em posto de saúde, mediante a apresentação de receita médica e, eventualmente, de algum outro documento considerado necessário, como atestado de pobreza ou comprovante de rendimentos. Condenação genérica, como a proferida, embora prevista em lei, tem pouca utilidade prática, porque não dispensa a propositura de ações individuais, tantas quantos sejam os titulares do direito declarado. Agradecemos a atenção e até o próximo episódio.